Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de português, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado tão bem de nós. Te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, mesmo que nós não mereçamos. O Senhor está sempre cuidando, nos amparando e nos livrando de todo o mal. Esteja conosco e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Segundo ano, hoje nós vamos falar sobre um capítulo 5 do livro de português, Direito de Ser Amado. Lá nesse capítulo, lá na página 19, nós temos um texto. O título desse texto é A Menina do Nome Enfeitado. Antes de nós conversarmos sobre esse texto, vamos descobrir alguma coisa sobre o gênero textual desse texto. O gênero textual dele é uma narrativa. E a narrativa segue alguns elementos estruturais do texto. Ou seja, para ser narrativa, é preciso que siga algumas etapas. E nós vamos conhecer algumas delas agora, ok? Para ser narrativa, é preciso que aconteça em um tempo determinado. Esse tempo pode ser cronológico, ou seja, contado pelo relógio. Esse tempo pode ser psicológico, que se tem alguma recordação, memória de algum momento, ou também esse tempo pode ser climático, ou seja, do dia, à noite, à tarde, ok? Agora nós vamos para a próxima etapa de um texto narrativo. O texto narrativo precisa ter um lugar, precisa acontecer em algum lugar específico. Tanto faz se for um lugar aberto ou fechado. É preciso também que tenha personagens. Os personagens podem ser os personagens principais ou os personagens secundários. Quais são os personagens principais? Aqueles que mais aparecem no texto, ou seja, são aqueles que mais falam no texto, ok? E os secundários não falam tanto ou nada, ou não falam nada, ok? E nós temos também aí o clímax. O que é o clímax? Clímax é o momento mais empolgante do texto. É um momento que refere muita animação, mais animação. Esse é o clima do texto. Clímax. Clímax. Nós temos também o problema e, por fim, o desfecho. O que é o problema? É alguma dúvida que surja, algum mistério a ser desvendado no momento do texto. E o desfecho é a solução desse problema. Geralmente o desfecho é lá no final, né? Quando acaba a história. Voltando agora lá para a história, né? Para o texto. A Menina do Nome Enfeitado, nós temos aí a história de uma menina chamada Natália. O que acontece com a Natália? A Natália, ela aprendeu a ler e ela ficou muito feliz com isso e ela foi na casa da tia dela contar a novidade que ela já sabia ler, que o pai dela ensinou a ela, que ela já sabia ler. Então, aí a tia dela perguntou, mas como que aconteceu isso? Como que você... Ela é muito fácil, foi só juntar as letrinhas. E aí eu consegui. Só que no meio da história, segundo ano, ela contou a novidade, que ela estava muito feliz. Ela pensou e perguntou, mas tia Nininha, tem uma coisa que eu não entendo.
por que o meu nome tem um H no meio se o H não tem som? Ok? Ela perguntou isso, aí a tia Nininha pensou na melhor forma de responder a ela. E a tia Nininha usou a passagem que elas tiveram no caminho e pediu para que a Natália retirasse a letrinha H de algumas palavras. E a Natália percebeu que sem a letrinha H em algumas palavras, a palavra ficava diferente, ou seja, não tinha sentido algum. E aí, então, que a Natália percebeu a importância do H em algumas palavrinhas. Entenderam o segundo ano? Essa foi a história de uma forma geral. Vocês irão ler cada detalhe com atenção. Outro detalhe da narrativa. A narrativa acontece em parágrafos. Eu já falei sobre parágrafos com vocês, que são um espaço que tem desde o início da frase até o início da linha, até o início da frase. Esse espacinho é chamado parágrafo. E na conversa das duas, da tia Nininha e da Natália, antes de cada fala delas, tem um tracinho. O nome desse tracinho é o travessão, ok? O travessão indica que ali naquela frase há uma fala de algum personagem. Então, vamos mudar a página e colocar lá na página 20. Lá na página 20, tem alguns exercícios referentes ao texto. Nós temos aí, letra A. Qual é o enfeite do nome da menina? Pinte e explique a sua resposta. E aí, segundo ano, o que vocês acham? Qual é o enfeite de que ela teve dúvida lá na história? Qual é o enfeite do nome dela? Vocês irão pintar e dizer, explicar a resposta de vocês. Que outro título você daria para esse texto e por quê? Segundo ano, como eu já havia explicado para vocês em aula, o título precisa concordar com o texto. Ou seja, o título nada mais é do que o nome do texto. Quando você lê o título, você já imagina do que vai falar o texto. Ou seja, eles precisam concordar. É o que nós iremos ler aí nesse retângulo verde. O título apresenta uma palavra ou frase que resume o assunto e pode se relacionar ao texto de forma criativa, deixando o leitor curioso, ok? Aí aqui nós temos uma atividade que vocês irão responder de forma oral sobre o texto também. Na número 3, vocês irão pintar de amarelo as falas da Natália lá no texto e pintar de azul as falas da tia Nininha, ok? Aqui na página 21, leia o trecho que conta como foi a experiência de leitura da Natália. Olha lá o que a Natália falou. Meu pai brincou comigo de letras muito tempo. Um dia juntei as letras e consegui. Juntas elas são palavras. Essa foi a experiência da Natália. Agora aqui, está perguntando de você. Como foi sua experiência com a leitura? Você vai responder. Quais são os elementos da história de Natália? Escreva e desenhe. Quem são os personagens? Quem foram as duas únicas pessoas que falaram no texto? Vocês irão desenhar e escrever. Lugar. Em que lugar aconteceu esse momento entre as duas personagens? Qual foi o lugar? E o problema? Qual foi o problema? Qual foi a dúvida da Natália que ela teve no texto?
E aqui é o número 6. Agora invente um final para a história. Agora vocês irão inventar um outro final para a história da Natália e da tia Nininha, ok? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.